Olá pessoal, eu sou a professora Ellen. Nessa aula nós vamos tratar de biossegurança, vamos falar também de boas práticas laboratoriais e dos riscos biológicos. Vamos começar, vamos falar sobre o conceito de biossegurança. A biossegurança seria o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às seguintes atividades. Então, pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços. Então, esses riscos eles seriam capazes de comprometer a saúde do homem, dos animais, das plantas, do ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Ou seja, a biossegurança ela está centrada na prevenção de acidentes de trabalho, acidentes ocupacionais. Então, a biossegurança ela serve dentro de um laboratório para controlar riscos, certo? E aliada à biossegurança, nós temos as boas práticas laboratoriais. Então, biossegurança mais boas práticas de laboratório vão levar ao controle dos riscos a que o profissional de saúde, paciente e meio ambiente estão expostos. A biossegurança tem alguns princípios. Um deles é o princípio de contenção. Contenção é o termo que é usado para descrever os métodos de segurança utilizados na manipulação de materiais infecciosos em um laboratório. Então, a seguir, eu vou citar alguns exemplos de contenção. Então, nós temos a contenção primária, que seria a boa prática laboratorial, boa técnica laboratorial, uso de equipamento de segurança adequado e o uso de vacinas. E a contenção secundária, que seria a combinação do projeto de instalações e práticas operacionais. Ou seja, então a contenção seria tudo aquilo que você faz para eliminar um risco ou para evitar um acidente, tá bom? Tanto isso envolve aquilo que o próprio profissional que está ali naquele local de trabalho vai realizar, como por exemplo, ler manuais, usar EPIs, como também o projeto daquelas instalações. Ou seja, como foi construído aquele local? Tem um exaustor, por exemplo? Então é importante todos esses parâmetros como tipos de contenção. Os elementos de contenção. Nós temos primeiramente os equipamentos de proteção individual, como as luvas, as máscaras, óculos, jaleco. Essa pessoa aqui está paramentada corretamente. Vocês podem observar, o jaleco tem punho, a máscara, né, gorro, tem até propé. Então, um dos elementos de contenção são os EPIs. Nós temos também os EPCs, né? Equipamentos de proteção coletiva. Um exemplo deles é essa cabine aqui, ó, de segurança biológica. Ou seja, ela vai proteger tanto o profissional que está trabalhando com material infeccioso, quanto também o material infeccioso de contaminação por parte desse profissional. Ele vai ficar sentado do lado de fora da cabine e trabalhar apenas com as mãos dentro da cabine. Bom, a gente tem também outros equipamentos de proteção coletiva que funcionam como elementos de contenção. Um outro exemplo seria os copos de segurança de centrífuga, para evitar, né, que os aerossóis que são eliminados durante a centrifugação, que eles atinjam aqueles indivíduos que estão trabalhando com esse material. Sobre as contenções secundárias, né, as barreiras secundárias, nós temos o projeto e a construção das instalações. Então, por exemplo, construir torneiras, né, para lavagem de mãos que não tenham aquele local de abrir e fechar com as mãos. E sim, com pedais, ou que você aperta uma vez e a água continua a jorrar, né? Então, isso seria projeto da construção mesmo, da instalação daquele local. O próprio exaustor, como eu já falei também. Também funciona como elemento de contenção os equipamentos de esterilização. Por exemplo, trouxe aqui para vocês esta autoclave. A autoclave ela vai servir, por exemplo, para que eu esterilize aquelas culturas de micro-organismos que eu preciso desprezar. Então, eu coloco, por exemplo, uma cultura de bactérias aqui dentro e vou matar essas bactérias antes de desprezar aquele material no ambiente e evitar, assim, contaminação do ambiente e dos profissionais que estejam lidando com essas amostras. Aliada à biossegurança, então, nós temos as boas práticas laboratoriais.
Então, um exemplo de boa prática laboratorial seria a lavagem das mãos, a lavagem correta das mãos antes de iniciar qualquer procedimento. Então, é importante usar sabonete líquido, água corrente e fazer a técnica adequada. Então, lavar todos os dedos, né, entre os dedos, polegar, a palma, as costas da mão. Então, nós temos aqui também a parte do punho, que é importante se lavar. A técnica adequada vocês podem assistir posteriormente outros vídeos, mas vai depender muito do próprio profissional. Como ele vai fazer, o importante é só lavar toda essa parte das mãos, para evitar carrear micro-organismos infecciosos de um local para outro. Pode usar álcool a 70? Pode. É importante lembrar que é necessário friccionar, né, as mãos e deixar secar naturalmente, tá? Sem paninho para secar o papel. Bom, sobre a utilização de equipamentos. É importante que o profissional leia um manual de instruções em primeiro lugar, verifique a instalação elétrica 110, 220 volts, verificar se o aparelho cabe no espaço, se ele tem alimentação como água, gás, realizar a limpeza e a manutenção adequada desse equipamento, verificar se esse equipamento ele emite radiação e qual que é o nível dessa radiação emitida, utilizar sempre os símbolos também de risco nos aparelhos e nos ambientes. Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre risco biológico. Dentro de laboratórios ou de instituições de saúde, a gente considera vários níveis de biossegurança. Tá? Então a gente tem o nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Quando a gente fala de um ambiente nível de biossegurança 1, naquele ambiente não existem agentes, né, que causam doenças em humanos, certo? Então as práticas daquele local seriam práticas padrões. Já o nível de biossegurança 2, há a presença de agentes potencialmente associados à doença. Então você está lidando ali com um material que pode ter ou não um agente infeccioso. O acesso àquele local deve ser limitado. No nível de biossegurança 3, pode acontecer a presença de agentes exóticos que causam doenças sérias em humanos. Então, o acesso deve ser controlado e deve haver descontaminação do lixo e das roupas provenientes daquele local. No nível de biossegurança 4, né, no local onde há um nível de biossegurança 4, há potencialmente agentes que vão causar doenças fatais em humanos, ou seja, agentes que são liberados, né, via aerossóis, ou seja, estão no meio ambiente mesmo, no ar. O acesso àquele local deve ser totalmente controlado, deve haver descontaminação e banho de ducha dos profissionais que estiverem trabalhando naquele local. No laboratório, geralmente a gente lida com o nível de biossegurança 2, que envolve sangue humano, líquidos corporais, tecidos ou linhas de células humanas primárias, em que a presença de um agente infeccioso pode ser desconhecida. Eu costumo falar que, até que se prove o contrário, todo material que você está transportando está contaminado. Tá? Então você tem que tomar o cuidado com aquele material como se ele tivesse um agente infeccioso ali grave, certo? Os perigos primários, acidentes percutâneos, ou seja, acidentes com agulhas, principalmente, exposição das membranas, mucosas, ou a ingestão de materiais infecciosos que pode acontecer acidentalmente, tá, pessoal? Sinalização de risco. É importante, então, a gente ter sempre os sinais que mostram qual o risco que o profissional está exposto quando manipula determinado material. Então, nós temos os símbolos para sinalização de laboratórios, como o explosivo, né, que é essa explosãozinha acontecendo, o símbolo de radiativo, de tóxico, perigo de choque, que tem esse raiozinho, risco biológico, que a gente sempre olha esse símbolo em todos os materiais, por exemplo, aquelas caixas de descarte de perfuro cortantes ou os sacos brancos de lixo. Quando o material ele é comburente, aparece esse foguinho. Quando ele é inflamável, essa fogueirinha. Quando é corrosivo, né, nós temos aqui o material corrosivo, essas gotinhas atingindo aqui a mão. Irritante, um X. E quando há perigo para o meio ambiente, tem também essa arvorezinha seca aqui, um riozinho, um peixinho morto, tá? Bom, também é necessário outros sinais, né, outras plaquinhas que podem estar presentes dentro de um laboratório. Então, uso obrigatório de luvas, uso obrigatório de botas, não fumar, não comer ou beber, proibida a entrada de pessoas não autorizadas e proibida a entrada de animais. É importante também sinalizar onde há a saída de emergência, com esse símbolo.
quando a tomada é 210 ou 110 volts. Por quê? 220 ou 110, desculpem. Porque muitos dos equipamentos que a gente compra para um laboratório, eles podem vir com voltagem diferente da nossa região. Eles são comprados em outros locais, tá? Importados também. É importante também sinalizar onde estão os primeiros socorros, onde estão os materiais de primeiros socorros, né, caso haja necessidade, onde está lava-olho, chuveiro de emergência. E é importante a gente ter noção também de precauções padrão. Então, para todos os pacientes ou espécimes, deve-se usar sempre barreiras todas as vezes que for trabalhar, né, com essas amostras biológicas e também com o paciente. Então, quando você for ter contato com sangue, fluidos corporais, secreções, pele não íntegra, mucosas, importante sempre lavar as mãos também, como eu já falei, e usar os EPIs. Uso de luvas ao contato com sangue. No centro cirúrgico ou no centro obstétrico e também em alguns laboratórios é recomendado usar duas luvas, uma por cima da outra. Usar aventais impermeáveis, óculos e máscaras e propés impermeáveis também. Essa paramentação aqui dessa pessoa está adequada? Se formos pensar hoje no que a gente está vivendo aí como uma pandemia de uma doença que não tem vacina e que é transmitida por aerossóis, sim, está correta essa paramentação. Então, o indivíduo está usando ali, algo para proteger os cabelos, luvas, o jaleco impermeável, né, máscara, o face shield, óculos, o propé, calça comprida. Então, é importantíssima a paramentação adequada dependendo do nível de biossegurança que você estiver trabalhando. Quais os cuidados que eu devo ter durante uma coleta de amostra? Então, as precauções padrão são, já falei, né? Usar luvas, óculos de proteção, máscara. E uma coisa que eu ainda não falei, mas que é de extrema importância. Jamais deve-se reencapar agulhas após a coleta de sangue. Olha só, nunca fazer esse tipo de ação. Porque isso aqui, gente, o risco de acidente é enorme. Então, você já não realizando esse tipo de procedimento, você já vai garantir uma diminuição do risco. O descarte de pérfuro cortante ele deve ser sempre no local apropriado, nunca desconectar a agulha da seringa antes de descarte. Tá? A caixa para o descarte ela deve ser rígida, deve ter número suficiente dentro do local de trabalho, deve estar em fácil acesso, a montagem deve estar correta e nunca ultrapassar a quantidade indicada de 3/4, que seria onde tem essa linhazinha pontilhada. Tá? Essa caixa a gente comumente chama ela de Discarpac, mas Discarpac é a marca. Tem também Discartex, né, como marca, que a gente às vezes usa no nosso cotidiano, né, essas palavras. Então, nunca preencher totalmente essa caixa até o final. Eu já vi, sim, muitas vezes as pessoas preenchem tanto que a agulha e a seringa ficam até saindo, assim, pelo buraquinho. É errado, gente. Isso aí, o risco de acidente é enorme quando isso acontece. Aqui a gente tem uns outros exemplos, né, de Discartex, que o material é de plástico. Alguns cuidados especiais seria sempre ter atenção ao paciente, a como ele está, verificar, né, se ele não está passando mal no momento da coleta. Instruções sobre os primeiros socorros. É importante também a gente ter esse treinamento sobre primeiros socorros. Por quê? Eu já passei por essa situação. No momento de começar a coletar o sangue, a paciente desmaia. E aí, o que você vai fazer? Então, você precisa ter treinamento para saber lidar com essas situações. Treinar sempre os funcionários, notificar a chefia no caso de acidentes, né? Importantíssimo, existe um fluxo que deve ser seguido. Então, notifica-se a chefia, colhe-se material, analisa-se, né, o material que foi exposto, né, ao acidente. Mas tudo isso deve ser formulado dentro de um POP próprio daquele laboratório. É importante imunizar todos os profissionais da saúde contra hepatite B, difteria, tétano, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, hepatite a gripe, né, H1N1, que a gente vacina todo ano, pneumococo, e a BCG, que é a tuberculose. É importante que o profissional esteja imunizado contra essas doenças. E se Deus quiser, em breve teremos também imunização contra a Covid-19. Lembrem-se sempre, a melhor forma de prevenção é evitar o acidente, obedecendo às normas de biossegurança e estar vacinado contra as doenças a que se é suscetível. Eu agradeço muito a participação de vocês e até a próxima.